Você já se viu numa situação em que um barulho, por exemplo, fica te incomodando loucamente, mas parecia que ninguém mais no ambiente estava notando? Você já sacou de primeira que alguém não era do bem, enquanto todos os seus amigos falavam, ai, como você é exagerado? Você já ouviu que você faz drama, leva tudo muito a sério, é imaturo, fica de frescura? E sente que ser assim te sobrecarrega muito? Meu amigo, então nós precisamos conversar, porque ter uma sensibilidade acima da média é um dos principais motivos para que uma pessoa entre em esgotamento. E essa é a nossa aula de hoje. Nós tivemos uma aula recentemente sobre superdotação, eu vou deixar na tela final para você ver, caso você não tenha visto ainda, porque eu comecei ali uma pesquisa mais aprofundada sobre o que eu achava que faltava entender sobre mim mesma. Coisas que eu sempre ouço das pessoas sobre mim ou sobre elas que me deixavam com uma pulguinha atrás da orelha. Como eu falo, eu não sei se nessa aula sobre superdotação ou se foi num vídeo que eu fiz lá no outro canal sobre neurodivergência, e eu nem preciso falar que nesses dois vídeos eu estou sempre fazendo a ligação dessas condições com o burnout, e eu vou deixar o vídeo sobre neurodivergência também lá na tela final para você. Em um desses dois vídeos eu falo sobre como era comum me mandarem mensagens perguntando se eu estou no espectro autista. E eu sempre achei que não. Até que eu fiquei muito intrigada e levei o assunto para terapia. E percebi que não, realmente eu não estou no espectro autista, mas eu vi que era hora de eu começar a olhar para esse negócio de superdotação. De eu começar a saber mais, me aprofundar e estudar sobre isso. Porque na minha geração, superdotação era tratado assim: nossa, você é muito inteligente, então vamos pular você um ano para frente na escola, se vira aí, nosso trabalho está feito, adeus. Inclusive, a minha mãe me levou ao médico quando eu tinha uns 5 ou 6 anos, e tudo o que a medicina podia oferecer, era 76 ou 77, era me fazer passar por um teste de QI. Ah, ela é muito inteligente, ai, mistério resolvido, se vira aí, nosso trabalho está feito. Hoje, a coisa tem uma dinâmica completamente inversa do que quando eu era criança. Hoje, muitas pessoas estão, inclusive, se autodiagnosticando e muitos profissionais estão dando dicas do que fazer, dependendo de com qual diagnóstico você se identifica, sem necessariamente a pessoa se encaixar naquilo. No vídeo da neurodivergência, eu falo sobre como isso está errado e como as pessoas se valem de um suposto diagnóstico ou até de um diagnóstico real para justificar um burnout ou qualquer outra dificuldade de um jeito conformista. Ou seja, por isso que eu entrei em burnout. Fim. E o que deveria ser o primeiro passo para você resolver um burnout vira o último passo da jornada, porque a pessoa entende que, como Gabriela Cravo e Canela, ela nasceu assim, vai ser sempre assim, e não tem o que fazer a respeito. E eu criei um ranço imenso sobre isso, porque vitimismo, gente, e olha que eu fui vitimista por pelo menos 50 anos da minha vida, mas o vitimismo, ele não apenas faz a gente virar um chato, como impede que a gente saia do burnout. E a incidência de vitimistas nas mensagens que eu recebo é tão imensa, tão assustadora, que o meu ranço foi aumentando. Porque são pessoas que não vão sair dali e que ocupam o meu tempo, me agridem para nada, entende? Quando eu joguei esse assunto do autismo e da superdotação na terapia, eu entendi que eu também precisava investigar essa questão da alta sensibilidade em mim. Mas eu também percebi que o meu ranço a respeito disso era ainda maior. E depois eu vi que, além de ranço, tinha gatilho. Porque eu sempre fui uma criança realmente muito sensível. E a minha mãe foi muito embrutecida pela vida. Então, ela falava, você é muito nhenhenhé. Eu acho que era a parte mais doída para mim, de toda a invalidação que eu sofri na minha infância. Lembrando aqui, para quem chegou há pouco no meu conteúdo ou está me conhecendo agora, que eu tenho consciência que a minha mãe errou por excesso de amor, tá? Por querer ajudar demais a mim, tentando que a vida não fosse tão dura para mim quanto foi para ela, tá? A parte do ranço é o de sempre. Muita gente mesmo me falando que tem alta sensibilidade e explicando o fato de ter entrado em burnout
por ser sensível demais. É a mesma dinâmica autossabotadora da neurodivergência, uma vez que a pessoa está com isso, tentando unicamente se livrar da culpa que a gente sente quando a gente se vê num esgotamento, sendo julgado por todo mundo e sem poder sustentar a vida de aparências que a gente construiu, justamente para que a gente não fosse criticado, nem decepcionasse, nem fosse julgado pelas pessoas. Mas a questão da autossensibilidade vem com um bônus lá no meu inbox, que é um monte de gente que justifica o não saber lidar emocionalmente com o mundo pela autossensibilidade. Eu vou dar um exemplo aqui para ilustrar melhor. No prédio em que eu morava antes de morar aqui, tinha uma moça, funcionária do prédio, que uma vez estava assim aos prantos na portaria. Para encurtar a história, o motivo era que uma senhorinha de 99 anos que morava no primeiro andar do prédio tinha acabado de morrer. Resumo, a senhorinha morava lá fazia anos. Ela não saía de casa há muito tempo. Essa funcionária do prédio tinha visto essa senhorinha 1 ou 2 vezes na vida nesses 3 anos que ela trabalhava lá. Nessa época, né? Tava fazendo 3 anos que ela trabalhava lá. Um dia essa senhorinha foi levada pelo filho dela, que não morava no prédio, que não era simpático, não era amigão da galera. Ele passava, dava uma resmungada e depois dava outra resmungada e ia embora. Ele era, inclusive, bem escroto, pelo que me disseram. Foi lá, levou a mãe dele para o hospital. Ela ficou lá uns 2, 3 meses até que ela faleceu, com 99 anos de idade, ok? Quando chegou lá, um corretor de imóveis para avaliar o apartamento e contou o que tinha acontecido, que essa senhorinha tinha morrido, essa menina, funcionária do prédio, começou a chorar como se tivessem avisado que a mãe dela tinha morrido aos 40 anos atropelada na frente do prédio. Quando eu cheguei, atenção agora, horas depois disso ter acontecido, ela ainda estava chorando, mas assim, debruçada no balcão. Quando eu entendi a história que eu acabei de contar pra você aqui, porque eu achei que tinha morrido alguém da família dela de forma trágica, eu acabei fazendo uma cara tipo, mas gente... E ela me mete essa. Ai, Roberta, você não entende. É que eu tenho alta sensibilidade. Pois é, acontece que a alta sensibilidade tenho eu. Ela tem um monte de questões emocionais, traumas, dores e sombras com as quais ela não sabe lidar. E eu já tinha conversado com ela sobre isso e ela sempre se recusou a tomar qualquer tipo de providência a esse respeito. E estava então projetando tudo isso dela num acontecimento que não tinha nenhum gatilho. E sim, eu conversei com ela depois... Não tinha nenhum gatilho. Entende? Excesso de fragilidade não é sensibilidade. Excesso de fragilidade é manipulação. E ela conseguiu o que ela queria com a cena que ela estava protagonizando. Absolutamente todos os moradores do prédio e funcionários que passaram, e visitantes inclusive, que passaram pela portaria, pararam para falar, nossa, o que está acontecendo com você? E abraçou ela e conversou com ela, e ela teve a atenção total de todo mundo durante aquele dia inteiro, e no dia seguinte, que as pessoas falaram, e aí, você melhorou, tá se sentindo melhor? Gente, a pessoa que tem dó de todo mundo, ela não é uma pessoa altamente sensível. Ela é uma pessoa que precisa entender o dó que ela tem dela mesma. Pode ser empatia? Pode ser empatia. Mas geralmente é a projeção das próprias dores, traumas e sombras nas outras pessoas. E o dó que você sente de você mesmo, você projeta nos outros. E entender isso não é você deixar de se importar mais com as pessoas. É só você passar a ter mais consciência de para onde você precisa olhar dentro de você, para diminuir a dor e a angústia que você sente no dia a dia. Então, a questão da autossensibilidade vem com o auto-engano de que as projeções emocionais são reações de um sistema nervoso responsivo demais. E também com a dinâmica sabotadora das neurodivergências que as pessoas usam para justificar coisas que deveriam ser investigadas, aprofundadas, melhor administradas, tratadas, ressignificadas e, se não completamente resolvidas, controladas da melhor forma. Entende? Um indicador do caminho que você tem que percorrer para chegar numa ótima qualidade de vida. Não é um carimbo alto da compadecida, em que a tudo você reage dizendo, não sei, só sei que eu sou assim. Então, eu mergulhei no assunto para me entender melhor e também para entender exatamente a ligação que ser uma pessoa altamente sensível tem com a gente entrar em burnout.
Então, para adiantar, sim, eu sou uma pessoa altamente sensível, mas a minha alta sensibilidade é decorrente do meu quadro de superdotação. 99% dos superdotados têm alta sensibilidade, mas nem toda pessoa altamente sensível tem superdotação. Inclusive, o superdotado que está aqui nessa parte azul do gráfico, o superdotado que não tem alta sensibilidade, esse cara é um manipulador de primeira. Esse cara é uma pessoa muito perigosa. Ele usa os seus poderes para o mal, sabe? Uma pessoa que não tem empatia, mas tem uma capacidade cognitiva muito grande para saber por onde ir, para manipular as pessoas a fazerem o que ele quer. Então, vamos entender o que é ser uma PAS. PAS, P-A-S. Pessoa altamente sensível. Para daí a gente entender como isso nos sobrecarrega a ponto de nos jogar num burnout, ok? E nós vamos falar de algumas coisas que você pode fazer para lidar com isso também, mas eu já quero deixar muito claro que entender que você é uma PAS significa não pensar, puxa, nada posso fazer, só me conformar, que nunca vou sair do burnout. Significa levar esse assunto para sua terapia e fazer todo o resto que eu falo, que tem que ser feito para que a gente consiga sim sair do burnout de uma vez por todas. Lembrando que tudo que você precisa fazer para sair de um burnout de uma vez por todas está organizado, explicado e aprofundado nos 2 aulões que nós temos aqui, que eu deixei aqui o link na tela, que sempre fica no descritivo e que eu vou colocar no comentário fixado também, ok? Eu acho que a gente pode começar com um teste para que você possa saber se você é ou não uma pessoa altamente sensível. Que tal? É um teste rapidinho e aí você já vai entender melhor se você pode ser ou não pode ser uma pessoa altamente sensível, uma PAS. E se você não for uma PAS, não esqueça, toda PAS provavelmente vai entrar em burnout ou chegar perto disso. Mas nem todo burnoutado é altamente sensível, ok? Então, não ser uma pessoa altamente sensível não significa que você nunca pode entrar num burnout ou não já esteja em um, ok? Esse teste foi desenvolvido pela Elaine Aron, não sei se é assim que fala o nome dela, eu acho que é, que escreveu um livro muito famoso sobre paz. E esse teste que ela desenvolveu é usado como escala. Ele não é um teste validado no Brasil pelo Sistema de Avaliação de Testes Psicológicos, tá? Que é um braço do Conselho Federal de Psicologia. Então é como qualquer conteúdo de internet. Você se identificou? Ok, então não quer dizer que você foi diagnosticado, quer dizer que você deve procurar um profissional que possa não só te avaliar e te diagnosticar corretamente, mas que também possa te orientar sobre o que você deve fazer a partir desta descoberta, que é o primeiro passo da jornada para uma qualidade de vida ok. O teste tem 27 frases, que eu vou ler cada uma delas aqui, e você deve marcar sim ou não. Ou seja, você deve marcar a cada frase se você se identifica com esta frase ou não. Você pode pegar aí um papel, uma caneta para ir marcando, ou você pode ir contando nos dedinhos quantos sim você vai marcar, tá? Toda vez que eu leio uma frase, você se identificou, você conta um, ok? Vamos lá. Primeira frase. Eu sou facilmente sobrecarregado por fortes estímulos sensoriais. Você se identifica com isso? Você é facilmente sobrecarregado por fortes estímulos sensoriais? Sim ou não? Marca toda vez que eu ler uma frase e você falar, me identifico. Então é um sim, ok? Segunda frase. Eu pareço perceber as sutilezas do meu ambiente. Terceira, o humor das pessoas me afeta. Próxima, eu costumo ser muito sensível à dor. Próxima, durante os dias mais cheios, eu sempre preciso me retirar e ficar na cama, num quarto escuro ou em qualquer lugar onde eu possa ter privacidade e alívio para toda essa estimulação. Próxima. Eu sou particularmente sensível aos efeitos da cafeína. Próxima. Eu sou facilmente sobrecarregado por coisas muito fortes, tipo luzes muito brilhantes, tecidos grossos, sirenes, etc. Próxima. Eu tenho uma vida interior rica e complexa.
Próxima. Eu fico desconfortável com barulhos muito altos. Próxima. Eu fico profundamente comovido pelas artes e pela música. Próxima. Meu sistema nervoso às vezes se sente tão esgotado que eu simplesmente tenho que ficar sozinho. Próximo. Eu sou muito cuidadoso. Próximo. Eu me assusto facilmente. Próximo. Fico abalado quando tenho muito o que fazer num curto espaço de tempo. Próxima. Quando as pessoas estão desconfortáveis num ambiente físico, eu costumo saber o que precisa ser feito para tornar esse ambiente mais confortável, como mudar a iluminação, trocar os lugares, etc. Próximo. Fico irritado quando as pessoas me pedem para fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Próximo. Eu me esforço para evitar cometer erros e esquecer as coisas. Próximo. Faço questão de evitar filmes e programas de TV muito violentos. Próximo. Fico desagradavelmente aflito quando muita coisa está acontecendo ao meu redor. Próximo. Estar com muita fome cria uma forte reação em mim, prejudicando a minha concentração ou o meu humor. Próxima. Mudanças na minha vida me abalam. Próxima. Percebo e desfruto das sensações delicadas ou requintadas como aroma, sabores, sons e obras de arte. Próxima. Acho desagradável ter muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Próxima. Eu dou alta prioridade para organizar a minha vida de forma a evitar situações perturbadoras ou estressantes. Próxima. Eu fico incomodado com estímulos muito intensos e cenas caóticas. Próximo. Quando eu devo competir ou ser observado durante a execução de uma tarefa, eu fico tão nervoso que eu faço as coisas de forma pior do que eu faria se não estivessem me observando. E a última. Quando eu era criança, os meus pais ou professores me viam como uma pessoa muito sensível ou tímida. Ok, agora é o seguinte, se você marcou mais de 14 sims, se você se identificou com 14 dessas frases ou mais, então talvez você seja uma paz, uma pessoa altamente sensível. E aqui uma observação, homens costumam ter nota menor do que as mulheres, tá? Meu resultado foi 25. Tá? O máximo é 27, eu li 27 frases, então se você marcou menos de 14, provavelmente você não é uma pessoa altamente sensível. Se você marcou de 14 para cima, provavelmente você é uma pessoa altamente sensível. Eu marquei 25 das 27. Vamos lá então para as características de uma paz. São as pessoas que possuem uma capacidade sensorial muito aguçada, uma habilidade de perceber o ambiente, as emoções das pessoas, a energia, os detalhes sutis que passam batido pela maioria das pessoas, além de sermos muito empáticos. E tanto por sermos minoria, quanto por estarmos inseridos nesta cultura da pressa, da exaustão, a pessoa altamente sensível é sempre alvo de muito julgamento, porque a quem está no modo trator, nós parecemos sensíveis demais, chatos, frescos. Dizem que a gente leva tudo a sério demais, que a gente é mimizento, às vezes imaturos demais. Se calcula hoje que existam 30% das pessoas do mundo inseridas nesse conceito do que se entende como sendo uma pessoa altamente sensível. Porque a sensibilidade, gente, ela é um espectro, tá? Todo mundo é sensível até certo ponto. Todo mundo tem empatia, todo mundo repara em detalhes, todo mundo chora. Só que 30% das pessoas tem mais de tudo isso. Chora mais fácil, é mais empático, sente mais. Então, numa ponta do espectro estão essas 30 pessoas, esses 30% de pessoas que reagem com mais intensidade a todos os estímulos, tá? No meio, a gente tem mais ou menos 40%
da população do mundo. São pessoas que se encaixam no que seria uma sensibilidade média, tá? Que é o que a gente entende como normal. E aqui na outra ponta do espectro, nós temos 30% das pessoas que são menos sensíveis, que são as pessoas que não choram, que não elaboram as emoções, tá? Tem gente que acha que é psicopatia, tem gente que acha que é o ideal num mundo onde cachorro morde cachorro. Então é 30% das pessoas com alta sensibilidade, no meio 40% das pessoas normais e do outro lado 30% dos durões, tá? Sinceramente, eu partilho da opinião de quem acha que ao invés de ficar enchendo o saco das pessoas altamente sensíveis, porque a gente chora por tudo, deveria se preocupar mais com essas pessoas que estão do outro lado do espectro, essas pessoas que não entram em contato com emoções. Porque quando essas pessoas explodem, meu amigo, é tragédia na certa. E o que diferencia essas três partes do espectro, desse espectro da sensibilidade e suas variações? O que diferencia a posição em que as pessoas estão dentro desse espectro da sensibilidade é como é o sistema nervoso dessa pessoa. Quanto mais o sistema nervoso processa informações de maneira intensa, mais sensível a pessoa vai ser. E é um espectro, porque não é que são 3 grupos separados e todo mundo de cada grupo reage da mesma forma. Dentro de cada grupo, nós temos variações. Então, por exemplo, dentro do grupo de pessoas altamente sensíveis, tem gente que marcou 14 e tem gente que marcou 27. Também tem variações, assim como no grupo dos normais, entre aspas, e o grupo dos durões. Existem variações, é um espectro. Ok? Então, nós podemos definir as PAS, as pessoas altamente sensíveis, como pessoas que se doam demais. Demais no nível de muitas vezes a gente chegar a se arrepender. E a gente faz isso porque nós temos muita empatia e muitas vezes a gente pode ser manipulado para fazer tudo pela pessoa, para dar dinheiro, para resolver os problemas dos outros, etc. PAS tendem a se envolver muito mais com narcisistas do que pessoas que não são PAS. Tem um vídeo lá no outro canal sobre como um narcisista te empurra para um burnout. Ali eu conto a minha experiência com meu ex-namorado, vou deixar na tela final também. Pessoas que choram e se emocionam com muita facilidade. Gente que chora com tudo. E sabem que eu sempre fui chorona, mas depois que eu comecei a sair do buraco do burnout, eu percebi que eu fiquei ainda mais chorona. Se é que era possível. Eu acho que, porque quando eu era criança, me falavam para engolir o choro. Quando eu era jovem, gozavam na minha cara. Quando eu era adulta, eu tava no modo trator, né? De ser uma máquina de trabalhar. E agora, depois de me recuperar do burnout, eu toquei o foda-se para o que as pessoas acham. Pode ser isso. Pode ser que o meu sistema nervoso tenha ficado mais sensível. Afinal de contas, ele fica muito bagunçado quando a gente chegar a colapsar, né? Depois de um burnout. Então, as PAs são pessoas que se emocionam com muita facilidade. Muitas vezes, às vezes admirando uma peça de arte, ouvindo uma música. São pessoas que têm muito medo de magoar e, portanto, de dizer não. E não à toa, essa é uma característica de quem burnouta, né? A pessoa que quer agradar demais para ser amada. Pessoas que muitas vezes ouvem que deveriam ser mais racionais, porque pensam muito com o coração. Gente, eu saio dando comida para todos os mendigos, todos os mendigos que tem aqui na avenida do lado da minha rua. Minha mãe fica louca comigo. Quando eu conto alguma coisa, ela fica... E a minha mãe é uma pessoa mega generosa. Então, eu concluí que realmente eu devo, 1, exagerar, e 2, cair em papo de gente que tá querendo me engambelar, né? Outro dia eu contei aqui em algum vídeo, gastei 300 pila na farmácia, porque eu caí no papo do golpista, fiquei com dó. Quando eu me vi ali na farmácia, daí já era tarde demais, que aí eu comecei a ficar com medo de falar não e acabei pagando lá tudo que ele pegou. São pessoas, as PAs, são pessoas que não conseguem ficar em um lugar muito cheio, com muito barulho, com muita informação. E que gostam, eu diria mais, que precisam ficar sozinhas. São pessoas que pensam muito, que consideram todos os ângulos, que demoram a tomar decisões muitas vezes. Pessoas que expressam os seus sentimentos muito bem, que querem entender as suas emoções, que investem tempo nas sublinhas, nos detalhes e nas sutilezas.
Então, nós somos muito sensíveis aos ambientes, a gente precisa de tempo para processar as informações. A gente não lida bem com mudanças, com imprevistos, com novidades muitas vezes. A gente tem sempre uma análise muito aprofundada das coisas, a gente sente intensamente tanto o bom quanto o ruim. E isso pode ser lindo, porque ainda mais nesse mundo de tão pouca empatia, de tanto individualismo, de tão pouca colaboração, a gente acaba ajudando a equilibrar as coisas. E pode ser terrível. Porque exatamente por estarmos num mundo assim, a sobrecarga fica muito maior para nós do que para os outros. E por isso também a gente é visto como cristalzinhos frágeis ou pessoas muito fresquinhas demais mimizentas. Essa sobrecarga vem da nossa imensa facilidade para nos sentirmos oprimidos por tantos estímulos ao mesmo tempo. Porque a gente está ali processando tudo quanto é informação. Por isso a gente fica exausto. E a fadiga no burnout pode ser mais severa ainda na paz do que para quem burnouta não sendo paz. O negócio é que, assim como na superdotação, o cérebro da pessoa altamente sensível tem diferenças. Então, quem é superdotado tem no cérebro diferenças físicas, de funcionamento, da dinâmica do cérebro, em relação a quem não tem superdotação. E as pessoas altamente sensíveis, as PAs, também têm diferenças no cérebro dessas pessoas altamente sensíveis em relação às pessoas normais. Para quem tá ouvindo no podcast, toda vez que eu tô falando normal nessa aula, eu tô pondo aspas, tá? Que eu tô fazendo aspas aqui com a mão, esquecendo que quem tá me ouvindo no podcast não tá me vendo. E o que tem de diferente no cérebro de uma pessoa altamente sensível em relação ao cérebro de uma pessoa, abre aspas, normal, fecha aspas? Um sistema de recompensa e uma menor sensibilidade à dopamina. Isso, entre outras coisas. A primeira coisa é essa, um sistema de recompensa que tem uma menor sensibilidade à dopamina. Na prática, isso significa que a gente não precisa ficar buscando tantos estímulos loucamente, como a gente vê a maioria das pessoas fazendo, principalmente hoje, que a gente tem acesso a todas elas nas redes sociais. Nós somos pessoas que nos satisfazemos muito mais com conexões emocionais e com significado interno. O que significa que a gente acaba não tendo que ir buscar recompensas imediatas tão loucamente quanto a maioria das pessoas. Deixa eu abrir um parêntese, porque eu tô pegando muitas informações que eu tô falando aqui num perfil de Instagram que eu achei muito legal, que é da Tati de Vasconcelos, @Tati _de Vasconcelos com 2 L's. Eu vou deixar essa arroba no descritivo aqui do vídeo e do episódio do podcast e coloquei aqui na tela também, tá? Já estou seguindo a Tati há algum tempo, achei bem legal e recomendo. Aqui no YouTube nós temos o canal Ame Sua Sensibilidade, que também pode esclarecer algumas coisas. A segunda diferença que tem entre o cérebro da paz e da paz parece que é o cérebro da paz, do bem, do amor, da paz, PAS, tá? Então, a segunda diferença que tem no cérebro da pessoa altamente sensível é o nosso córtex pré-frontal. O córtex pré-frontal é tipo o grilo falante do cérebro. É essa a parte do cérebro que racionaliza, que quando a nossa amígdala surta, o grilo falante fala para ela: calma, amiga, vamos ver se é realmente tão grave assim, pra gente ver então como é que a gente vai reagir, muita calma nessa hora. É a parte do corpo que faz com que a gente possa planejar, avaliar as coisas e tomar decisões. Em nós, pessoas altamente sensíveis, assim como nos superdotados, essa parte do cérebro trabalha com muito mais atividade. E tanto no caso da pessoa altamente sensível quanto do superdotado, isso faz com que a gente fique ruminando, repassando a mesma cena 200 vezes, com muita dificuldade de deixar as coisas para lá, buscando o perfeccionismo, um inferno. Tá? Terceira diferença do cérebro da paz em relação ao cérebro da pessoa que não é altamente sensível. É a nossa ínsula. Ínsula é a região do cérebro ligada à percepção emocional e à empatia. Como você pode imaginar, essa parte no cérebro da paz é muito mais ativa também, o que nos sobrecarrega, porque fica trazendo pra gente o tempo inteiro muito mais detalhes, muito mais emoções, muito mais sutilezas do que no cérebro normal. A quarta diferença é uma conectividade emocional e racional muito maior, ou seja, a ligação entre o sistema límbico, que é onde mora a amígdala,
que é aquele que ativa o sistema de luta e fuga, tá? Eu vou deixar na tela final a aula 63, em que eu falei sobre meditação e mindfulness, porque eu explico sobre o sistema límbico muito melhor. Vou deixar lá na tela final para você, tá? Então, a ligação entre o sistema límbico e o córtex pré-frontal, que é o contraponto a tanta emoção, essa ligação é muito maior. É maior a conexão entre emoção e razão. Isso, por um lado, promove mais autoconsciência e, por outro lado, aumenta muito mais a nossa reatividade. Quinta diferença é a atividade dos nossos neurônios espelho. Os neurônios espelho são aqueles que nos permitem entender os sentimentos da pessoa que está na nossa frente, as expressões faciais, a linguagem não verbal. Quanto maior a atividade desses neurônios espelho, maior é a empatia que a pessoa tem. Então, os nossos neurônios espelho são neurônios, assim, tipo, a base de barbitúricos numa rave. É mais ou menos isso. Tá? A diferença entre informações que ele nos traz em contraponto com os neurônios espelhos de uma pessoa, de novo, entre aspas, normal. Tá? Então, uma pessoa emotiva, vamos ver aqui as diferenças. Por exemplo, então uma pessoa altamente sensível é uma pessoa emotiva, é uma pessoa empata. A pessoa emotiva, ela sente com mais intensidade, verdade. Mas ela não tem essa hiperatividade sensorial e cognitiva que uma paz tem. Elas se emocionam, mas elas não são tão afetadas, não são afetadas com tanta profundidade quanto a paz. Exemplo, você e a sua amiga Maria passaram por um cara na rua que estava batendo num cachorro. E a Maria fala, meu Deus do céu, que horror! Mas ela tá vendo que ela não pode fazer nada, ela sai correndo para não ver. E ok, ufa, passou. Você pode fazer exatamente a mesma coisa que a Maria, só que você vai ficar muito mal por no mínimo uma semana. Gente, uma vez eu vi na TV um cavalo que caiu de uma ponte. Até hoje, isso faz anos, até hoje isso me faz mal. O cavalo caramelo no telhado da enchente, para uma paz, quem é paz me entendeu muito agora. E a diferença de uma paz para uma pessoa empata, que também é uma coisa que confundem muito. As pessoas empatas, elas são capazes até de sentir a dor física de alguém como sendo dela própria. A paz compreende a dor, percebe a dor do outro, mas o empata, ele assume essa dor como sendo dele. A paz não. E a gente nasce assim ou a gente se torna assim a partir das experiências que a gente tem na vida? A gente nasce assim. Tanto que a estrutura do cérebro é diferente. E isso é desde que o nosso cérebro foi formado no útero da nossa mãe. Okay? O que a ciência sabe por enquanto é que deve haver uma combinação de genes aí que faz com que a pessoa seja formada já com essa sensibilidade mais alta. Agora, é claro que as experiências que a gente vive, elas vão moldando quem a gente é, sendo paz ou não. A nossa personalidade, a nossa reação às coisas emocionais. Mas tem ali uma questão de formação do cérebro mesmo, do sistema nervoso, tá? Que é mais responsível aos estímulos do que de quem não é paz. Mas com a vivência, os traumas podem, por exemplo, aproximar mais uma pessoa que estaria no grupo da sensibilidade média, pode aproximar mais essa pessoa para essa ponta do espectro onde estão as paz. Uma paz que passou por muitos traumas, ela vai sendo cada vez mais empurrada para a ponta do espectro. Ela vai ficando cada vez mais hipersensível. Vai ficando cada vez mais inibida, cada vez mais ansiosa. Tá? Cada vez mais angustiada. Ser paz não é um diagnóstico, tá? Não é um problema, não é um transtorno. É um traço de personalidade. É um jeito da pessoa se colocar na vida e de entender o mundo. E você não vai poder mudar isso. Tem maneiras de lidar melhor com isso e nós vamos falar sobre elas mais pra frente. Mas para vocês terem uma ideia, uma paz tem até normalmente uma relação de maior sensibilidade com os remédios, o remédio que toma. E eu vou te falar pela minha experiência, a maioria dos médicos acha que é frescura. Então assim, cuidado, porque realmente, fisicamente, a gente pode ter uma reação, uma sensibilidade muito maior com os remédios que a gente come, com as comidas que o remédio que a gente toma, com as comidas que a gente come. Vou te dar um exemplo. Eu tenho uma hipersensibilidade com qualquer remédio, a ponto de me darem muito remédio pediátrico, muitas vezes. E uma vez eu fui fazer uma cirurgia. E esse é um grande pânico meu e da minha mãe, porque se o cara não acreditar, sabe Deus o que pode acontecer.
E uma vez eu fui fazer uma cirurgia e conversei com a anestesista, e a anestesista super fofa, ela estava realmente acreditando e prestando atenção. E ela era exatamente metade do meu tamanho. Ela pesava exatamente metade do que eu pesava naquela época. E ela me falou o seguinte: então nós vamos fazer assim, eu vou te dar uma quantidade de anestesia, a quantidade de anestesia que eu daria para uma pessoa do meu tamanho. Ou seja, ela ia me dar a quantidade de anestesia que se daria a uma pessoa com metade do meu tamanho. Ok, combinado, beleza, eu, minha mãe, todo mundo muito tranquilo. Acabou a cirurgia e eu demorei 2 horas a mais para acordar do que o horário que ela tinha calculado. A anestesista desesperada e a minha mãe falando: fica tranquila, ela esquece de acordar mesmo. Então, pais que tomam medicamentos que interfiram no sistema nervoso, como antidepressivos, como remédios para ansiedade, muito cuidado, tá? Para nós é mais importante ainda uma abordagem integrativa quando nós estamos falando de tratamento médico. Lembrando que para tratar burnout, só a abordagem integrativa serve, tá? Mas quem tem transtorno de ansiedade ou depressão e trata com psiquiatra, fica aqui o meu aviso. Cuidado, conversa com ele e tenha sempre uma avaliação do que está acontecendo, de sensibilidade, de resultado previsto e colhido. Eu conversaria com um médico integrativo, nesse caso de quem está fazendo tratamento com o psiquiatra na paralela a respeito de depressão e transtorno de ansiedade. Eu conversaria com um médico integrativo que está cuidando do burnout para ver o que ele sugere também para essas coisas e analisaria as minhas opções conversando com os 2 médicos. Tá? Porque muitas vezes o tratamento integrativo pode também te ajudar no controle da ansiedade e da depressão de uma maneira menos agressiva para um corpo com hipersensibilidade, ok? Bom, antes de entrar no assunto burnout, eu quero falar para quem fizer sentido e para quem acreditar. Eu quero falar sobre mediunidade, tá? Então eu vou separar esse momento aqui do próximo capítulo aqui do vídeo, para que, se não fizer sentido para você falar sobre mediunidade, para que você possa pular direto para o próximo capítulo e continuar a aula, tá? Para você que vê sentido, que acredita, vem comigo. Faz parte das características de uma paz ter uma forte intuição, perceber a energia das pessoas, a energia dos lugares. Espiritualmente falando, é como se o nosso canal com o sutil estivesse sempre mais aberto, tá? Mais aberto para receber energias negativas e mais aberto para receber energias positivas. Minha mãe sempre falou que eu sou para-raio de uruca, porque parece que a gente está sempre mais sujeito às energias que estão por aí em volta de todos nós. E nós estamos mesmo, porque a gente capta mais tudo que é sutil. Que em termos de energia, o que é energia densa é o que a gente vê, é o que a gente toca, tá? O que é energia sutil é o que a gente não vê, a não ser que a gente seja médium, vidente, etc. Não é meu caso. Eu não sou médium vidente, eu sou médium esponja, tá? Que é uma coisa bastante comum entre as pessoas com alta sensibilidade. Acredito que a maioria das pessoas com alta sensibilidade sejam médium esponja. O que é ser médium esponja? Eu acabei de me tocar que tem o Bob Esponja e tem a Rob Esponja, que sou eu. Não, mas sério. O que permite que a gente capte mais energias do que o normal, do que a média das pessoas? São 2 coisas. Os nossos padrões de pensamento e a estrutura do nosso sistema nervoso. Ou seja, por nós termos um sistema nervoso tão sensível, tão responsivo, o nosso canal com o sutil já é naturalmente mais aberto. E aí funciona assim: se essas energias que são captadas, ao entrarem em contato com a gente, encontrarem equilíbrio, consciência, a pessoa paz se transforma num canal de intuição, muitas vezes até de cura e de orientação.
Mas se essas energias captadas, ao entrarem no nosso campo, encontrarem confusão, ansiedade, depressão, resistência, pode contar que isso vai trazer para nós muito sofrimento e angústia. Então, você que é uma pessoa altamente sensível e percebe que o seu canal com o sutil, o seu canal para o sutil é mais aberto, que o seu canal é mais aberto para experiências espirituais, sonhos especiais, intuições certeiras, canalizações involuntárias, percepção de cheiros, de sons, de presença, de sinais, você precisa trabalhar essa estrutura emocional mais do que todo mundo, para que isso te ajude a ir para o lado do despertar, muito mais do que para o lado de ficar com pânico, depressão e angústia, ok? Dentro do que você acredita, dentro do que faz sentido para você, se conecte com a espiritualidade. Invista fortemente no autoconhecimento. Faça suas práticas de proteção. Tem um exercício de alinhamentos de chakra que eu faço muito e eu ensino numa aula aqui no canal. Eu vou deixar também na tela final essa aula sobre chakras, tá? Que no final eu ensino o exercício. Lá no outro canal, no Burnoutados S.A., tem uma playlist de meditações guiadas para cada chakra. Tem uma meditação guiada para cada chakra. Que agora eu não estou me lembrando se quando eu fiz a aula aqui no canal de aulas, essa playlist já existia, porque se ela já existia, eu certamente a coloquei na aula gratuita. Mas como eu não sei, e talvez ela não existisse, eu vou deixar a playlist de chakras no descritivo aqui desse vídeo, porque esse canal ainda não permite que a gente anexe playlist nos cards, ok? E principalmente, trabalhe fortemente na terapia a imposição de limites. Você precisa aprender a estabelecer limites às pessoas, ok? Além de tudo o que eu vou falar mais pro fim da aula, que vale para todo mundo. Ok, existe um negócio chamado saturação, que é aquele momento em que você não aguenta mais nada, que você precisa parar e descansar, que você precisa ficar no seu canto quieto, sem ninguém falando e sem nada acontecendo. É um momento de sobrecarga que vamos combinar, acontece com todo mundo. Mas a pessoa que não é paz, ela precisa... de 0 a 10, a pessoa que não é paz precisa chegar no 9,5 para entrar em saturação. E a paz, ela já entra em saturação no 5. Não, esse exemplo não tá bom. Esse exemplo não tá bom. Vamos dizer, de 0 a 100 km por hora, tá? Quando a velocidade mental tá em 100 por hora, a pessoa corre sério risco de bater e sofrer um acidente, tá? A pessoa que não é paz, ela vai demorar 1 mês para sair do 0 e chegar no 100. A paz demora 3 dias. Esse exemplo é melhor. Então, quando a não paz ainda está em 50 por hora acelerando, a paz já precisa muito encostar ali no acostamento, porque o motor já está fundindo. Isso considerando 2 pessoas expostas ao mesmo ambiente pelo mesmo tempo, uma paz e outra não, tá? Com o mesmo cargo, mesmas demandas, etc. A gente é muito mais propenso a sobrecarregar, porque a gente capta mais estímulos externos e a gente processa esses estímulos externos em excesso com muito mais estímulos internos, ou seja, gerando mais reação e muito mais emoção. Essa sobrecarga na prática é você ansioso, nervoso, irritado, obcecando ainda mais com barulho, com coisa fora do lugar, com alguém que está te irritando. É um fio que desencapa. É você entrando no estresse crônico com muito mais rapidez, facilidade e intensidade. Lembrando aqui que o estresse crônico é a condição que vai quebrando o nosso corpo aos poucos até que isso vire um burnout. Portanto, paz tem muito mais propensão a burnoutar do que as não paz. E quanto mais a gente tenta ser da maneira como esperam que a gente seja, mais essa sobrecarga pesa, mais rápido ela pesa. Porque aí a gente começa a ter muito medo do julgamento, muita autocobrança, muita autocrítica. A gente vai se desorganizando com esse montão de estímulos. É como se a gente já estivesse penando para conseguir fazer malabarismo com 3 bolinhas e aí alguém joga mais 3 na nossa direção. Dá merda, gente. Dá merda. Eu acho que já deu para entender que a paz está sempre com um pé na tensão, né? Na preocupação, na ruminação e principalmente na hipervigilância. E é aqui que está o grande problema. Chegamos no ponto. Hipervigilância é ter o nosso radar interno, nosso radar que percebe o mundo, é como ter esse radar sempre na sensibilidade máxima.
Então a gente está sempre na defensiva, a gente está sempre em alerta, a gente hipervigilantes, tá? Agora eu tô falando todo mundo que é hipervigilante, sendo paz ou não. Só que toda paz é hipervigilante. E nem todo hipervigilante é paz. Ok? Então, quem é hipervigilante está sempre com a sensibilidade máxima, sempre na defensiva, sempre em alerta. É o sistema de luta e fuga permanentemente ligado. É o estresse crônico que nunca vai embora. A gente está sempre escaneando o ambiente e as pessoas, principalmente quando a gente aprendeu na infância que o nosso valor dependia do julgamento dos outros sobre nós, do humor dos outros. Sabe? Então, paz, superdotados, burnoutados, que passaram pela vida à procura da aprovação dos outros, que passaram pela vida sempre na defensiva e escaneando todos os estímulos e humores e informações para poder se moldar e se defender do que quer que possam dizer ou achar sobre nós, para que a gente esteja sempre apresentando às pessoas uma versão de nós que possa corresponder às expectativas dos outros com muito mais perfeição. Então a gente fica observando cada detalhe de pessoas, de ambientes, das reações para garantir que a gente seja aprovado e amado, mesmo que isso nos custe a nossa autenticidade, e spoiler, sempre custa, tá? Eu vou deixar aula sobre autenticidade também aqui nos cards. Então a gente fica sempre olhando para fora, que eu sempre falo em todos os vídeos e aulas, que é a raiz do burnout. A gente fica olhando para fora, para o que os outros estão pensando, como os outros estão reagindo, o que os outros estão achando, o que os outros esperam de nós. A gente não olha para dentro, a gente não olha pra gente. Se aquilo tá bom para nós, se aquilo nos faz bem, como a gente se sente naquela situação. Não, a gente tá preocupado com o que a pessoa se sente ao nosso, como a pessoa se sente ao nosso lado, o que a pessoa acha, o que a pessoa pensa, o que a pessoa vai falar. Quando você soma numa mesma pessoa uma personalidade hipersensível que foi negligenciada de alguma forma a ponto de acreditar que não é boa o suficiente e que por isso precisava constantemente ser aprovado pelos outros, com uma hipervigilância, hipersensibilidade, mais hipervigilância, 100% de chance de você entrar em burnout em algum momento. Quando você soma hipersensibilidade à hipervigilância, 100% de chance de você entrar em burnout em algum momento. Quanto mais você fica escaneando o externo, vasculhando o tempo todo à procura de ameaças para se defender, quanto mais você tem ansiedade social, medo de ser julgado, sensação de incapacidade, de impotência, de inadequação, menos você relaxa e mais exausto você fica. Então, toda paz é hipervigilante, mas nem todo hipervigilante é paz. Toda paz burnouta, nem todo mundo que burnouta é paz. Praticamente todo superdotado é paz, nem toda paz tem superdotação, ok? Então, o fato das pessoas altamente sensíveis terem um sistema nervoso que é mais responsivo aos estímulos internos e externos, somado com uma empatia giga que nos deixa propensos a fazer esforços para agradar todo mundo e não estabelecer limites, somados à nossa autocobrança para nos encaixar e o perfeccionismo que nos blinda de julgamentos, gente, igual a estresse crônico mais pesado e acelerado do que o normal. Juntando tudo, quanto mais ineficiente a gente for na tarefa de cuidar de nós mesmos, nos nossos limites do nosso corpo e da nossa mente, mais para fundo do buraco a gente vai. Ok? Então, em resumo, superestimulação sensorial, mais colocar as necessidades dos outros acima das nossas, mais tentar nos encaixar ao invés de nos conhecer, igual a burnout. E na paz, o impacto emocional e sensorial é sempre muito mais profundo. Gente, hoje eu entendo tanta coisa. Eu lembro que depois do colapso, por muito tempo, eu não conseguia andar na calçada de uma avenida, por exemplo. Porque aquilo já era suficiente para me esgotar.
Entrar em supermercado, socorro. Temperatura, clima, barulho, gente falando comigo, a culpa de parecer que eu estava exagerando tudo, nível da fadiga, os transtornos de estresse pós-traumáticos complexos, o impacto emocional, a resposta do meu corpo, a gente vai cada vez mais fundo no buraco do burnout. E principalmente, o que eu percebo hoje é o tanto que o ambiente em que eu trabalhava, quando eu trabalhava em agência, o quanto aquilo era o exato oposto do que a minha personalidade suporta. Tudo aberto. Criação de agência é sempre assim, um andar inteiro, sem parede. Tá? Cheio de mesa, de gente. Aí não é só as pessoas que estão na criação, mas é o atendimento que vem falar com a criação, é o cliente que o atendimento traz para ver a criação como se a gente fosse jaula de macaco, é o pessoal da produção entrando o tempo todo porque precisa planilhar, tirar dúvida. É o caos. É uma mistura de circo com hospício aquilo. Todo mundo falando ao mesmo tempo, cantando música, gritando, jogando bola, tem brinquedo. 500 coisas acontecendo ao mesmo tempo. 60% do tempo em reunião, cheia de gente, brainstorming caótico, todo mundo falando. Gente, não é à toa que meu burnout foi avassalador do jeito que foi. Hoje eu olho para trás e é tudo tão claro para mim, mas eu não fazia a menor ideia. Quando você for começar a pensar no que fazer profissionalmente, depois que você acabar de se recuperar do burnout, entenda o ritmo daquilo, a cobrança que aquilo traz atrelada, o ambiente em que você vai estar, a jornada que você vai cumprir, a competição daquele ambiente, a rotina em que você vai estar. E perceba o que te faz bem e o que te faz mal. Porque eu forcei demais a barra para conseguir me encaixar num ambiente que era o contrário do que me fazia bem. Por 25 anos, 30 horas por dia. Então entenda quem você é, o que te faz bem. Veja a aula de autenticidade que eu deixei lá aqui nos cards. Veja as aulas de autoestima que tem aqui no canal. Respeite o seu ritmo, os seus limites. Analise sempre o impacto que as coisas estão tendo em você. Porque estar onde não é para nós, como eu fiz, é pedir para ficar sempre esgotado, ansioso, se julgando, se cobrando, se sentindo um fracasso, mesmo que você esteja arrasando. Vou deixar a aula de síndrome do impostor aqui nos cards também. Então, ache o que faz você feliz, sabe? O que deixa seu coração quentinho, o que faz a sua alma vibrar. Use a sua intuição, que é forte, a seu favor, ao invés de tentar calar essa intuição e tentar se encaixar no que acham melhor para você. Então, como você pode colaborar com a recuperação de um burnout sendo uma pessoa altamente sensível? Acho que já ficou claro que a missão é ainda mais espinhosa do que para uma pessoa que não é altamente sensível, né? E se você, como eu, tiver sua alta sensibilidade como consequência de uma superdotação, faça tudo o que eu vou falar, porque olha! Primeira coisa, leva tudo isso para terapia. Tá? Entenda mais profundamente o que você puder entender sobre ser uma pessoa altamente sensível. É preciso entender as nossas experiências, os nossos sentimentos, é preciso falar a mesma língua das nossas emoções, entende? Entender o nosso padrão de pensamento, o nosso padrão de comportamento, como a gente reage aos estímulos externos e os internos. Saber que a sobrecarga de estímulos sensoriais nos esgota, que a vida social animada faz a nossa bateria social descarregar, que estar em lugares cheios, no meio da multidão da balada, descarrega a nossa bateria, satura, sobrecarrega, esgota. Entender como manejar as experiências emocionais que sugam a nossa energia para nos reequilibrar logo, para não ficar perdendo a força toda hora e não ficar teimando em conseguir fazer tudo igual a todo mundo. Gente, tá tudo bem ser altamente sensível, não é nenhum problema, desde que você fale a mesma língua do seu corpo, para que você consiga se manter sempre bem na situação, sendo paz, porque ficar teimando é você constantemente se sentindo mal, se sobrecarregando, forçando a barra. Aprenda com os meus erros. Outra coisa, tira essa culpa aí de ter que se isolar, descansar, desacelerar, dar uma pausa. Deixa eu dar um exemplo que vai parecer que não tem nada a ver, mas tem tudo a ver. Quando eu era criança, eu tinha uma amiguinha chamada Cíntia. A Cíntia tinha o cabelo muito, muito liso. Ela podia fazer o que for que o cabelo dela estava sempre bonitinho, arrumadinho. E eu, com esse tininho de pomba costurada na minha cabeça, um dia a gente estava no carro, a mãe da Cíntia e a minha mãe na frente, eu e a Cíntia atrás.
E a gente tava brincando, eu e a Cíntia, brincando de sacudir a cabeça. Sabe, sacudir o cabelo, feito umas metaleiras loucas. Não sei que brincadeira é, mas eu lembro que a gente tava sacudindo a cabeça, sacudindo o cabelo, assim. Teve uma hora que a gente saiu do carro, minha mãe me chamou no cantinho pra me dar um choque de realidade ali, porque o cabelo da Cíntia voltava pro lugar bonitinho e o meu não. O meu tava armando o urso do cabelo duro. Parecia que eu tinha enfiado um garfo na tomada, enquanto a Cíntia tava toda bonitinha, bonequinha. Ou seja, o que isso tem a ver com a aula? Se a gente for na onda dos outros, ficar indo pra balada, aí depois vamos pro barzinho, agora vamos gritar, agora vamos passar pela feira, todo mundo, depois de um tempo, vai estar super animado e rindo e feliz da vida, enquanto você vai estar parecendo um fósforo queimado, sobrecarregado, exausto, angustiado, se cobrando para estar feliz como os outros e sem conseguir. Lembra sempre do cabelo da Cíntia e do meu. Então, é aprender a ter um estilo de vida que respeite a maneira como o nosso corpo funciona. Com tempo para relaxar, com tempo para fazer meditação, mindfulness, sabe? Comer direito, fazer higiene do sono. Paz, precisa dormir bem, precisa ter um sono de maior qualidade do que a média das pessoas. Tudo isso que eu acabei de falar, aonde que tem? Tem aqui mastigadinho no aulão do estilo de vida. Tem um módulo só de alimentação, tem um módulo só sobre sono, tem um módulo só sobre meditação e mindfulness, tem uma aula inteira sobre culpa, tem um módulo sobre atividade física que ajuda na regulação, tem uma aula sobre aterramento que ajuda a equilibrar o sistema nervoso, práticas de autocuidado que são fundamentais não só para que você saia do buraco do burnout, mas como paz para que você se mantenha sempre saudável e tranquilo. Então, para de ficar fazendo planos para corresponder às expectativas das pessoas e começa a fazer plano para que você seja feliz, independentemente do que achem sobre você. Sabe? Priorizar a sua saúde física e mental o tempo inteiro. Aprenda a impor limites às pessoas mais do que tudo nessa vida. É isso que mais protege o nosso bem-estar mental. A gente vive numa sociedade ainda mais tóxica aqui no Brasil do que a cultura global, no sentido do tanto que as pessoas abusam da boa vontade de quem se presta a ser gentil. Eu não tô falando para que você não seja gentil, generoso, legal com as pessoas. Seja. Eu procuro ser. Mas entenda os seus limites e defenda esses limites. Porque, olha, só fica puto com o limite quem se aproveita da gente. Essa é uma verdade universal. Gente, a relação da alta sensibilidade com o burnout reside na forma como a gente administra estímulos. Se a gente prioriza o outro, a sobrecarga pesa em nós. Eu vou deixar aula sobre limites aqui nos cards ou na tela final, onde couber, que eu vou anexando as coisas loucamente e aí eu perco a conta, tá? Então tem uma aula sobre limites que eu vou deixar ou nos cards ou na tela final. Começa a rever as suas relações de amizade e as suas relações amorosas. A gente tem um ímpeto de ser o salvador, de ajudar as pessoas. Afaste-se de quem te sobrecarrega. Tem muita gente folgada que se aproveita, que manipula e que abusa. E cabe a você e mais ninguém impedir que isso aconteça. A gente não tem controle sobre os outros, mas a gente tem controle sobre como a gente reage ao outro e o espaço que a gente dá ao outro na nossa vida. É o exemplo que eu sempre dou. As pessoas só entram na sua casa e fazem cocô no seu sofá se você abrir a porta para elas. Então, assim, essa pessoa pode ser minha amiga, essa pessoa pode ser meu namorado, minha namorada. Vamos ver. Então, tenha os seus valores inegociáveis muito claros. Faça uma lista. Quais são os pré-requisitos para que esse candidato possa preencher a vaga? Verifica todas as red flags que você já ignorou na vida, as consequências que você sofreu por isso e seja firme, mantenha os seus valores inegociáveis. Mesmo com muita empatia, a gente precisa aprender a dizer não, porque senão a gente não consegue sair da sobrecarga. Leva para terapia as análises excessivas que você faz, a dificuldade em deixar para lá alguma coisa, a ruminação, o medo das mudanças, a inflexibilidade da rotina, tudo o que você sente que te incomoda, te angustia e te trava. A gente precisa aprender a lidar com crítica, com pressão, com cobrança, com limite, com imprevisto, de modo a que a gente possa seguir sempre forte e equilibrado, e isso vale para burnoutados, paz ou não. Aprenda formas de regulação emocional que te tirem da ruminação, de compulsões anestésicas como comida, bebida, telinhas.
Comece a falar mais sobre ser paz com as pessoas à sua volta. Explique sem se justificar, porque não é uma coisa que você precisa se justificar, é só um fato e tá tudo bem. Mas explica, esclarece, insista, sem se fazer de vítima, sem perder o controle, mas conscientize, explique. Eu hoje acho uma pena que eu só tenha aprendido tudo isso já velha, porque saber disso lá atrás teria me permitido entender e me fazer entender que eu não sou nenhuma aberração como eu me sentia. Gente, autoaceitação é uma grande chave, tanto na superdotação, quanto na alta sensibilidade, quanto no fato de eu ter sido gorda a vida toda e também na questão do burnout. Então, em resumo, o seu foco tem que ser 1. Autoconhecimento. 2. Autocuidado. 3. Autoaceitação. 4. Gerenciamento de estímulos. Bom, eu espero que eu tenha feito por você o que não fizeram por mim, que é falar, tá tudo bem em ser assim. Calma, se aprofunda no assunto, conheça melhor, aprenda a falar a língua das suas emoções, se cuide, se conheça o melhor possível, que vai dar tudo certo. Não esquece que a gente tem as características necessárias para fazer nesse mundo o que a gente precisa fazer e que só nós podemos fazer do jeito que a gente faz, justamente por ser quem a gente é. Não tem nada errado com nada que faça parte de você. Se você se vir tentando se dobrar, se encolher, se virar para se encaixar nas expectativas dos outros, saia desse lugar, porque ele só tem um destino, o esgotamento. Assista às aulas sobre autenticidade, autoestima, limite, tem aula sobre tudo aqui, vai no outro canal também, tem muitos vídeos lá, temos o podcast, temos os livros, tem os aulões. Os aulões pegam você pela mão e te levam até a cura do burnout. Mas para isso é preciso que você queira fazer o trabalho duro que a gente tem que fazer. Não é fácil, demora mais do que a gente gostaria, mas eu te garanto que vale a pena. Então eu espero ter ajudado e certamente fazer essa aula e também a da superdotação ajudou demais a mim mesma. Até a próxima!